sou professora da UFMG no departamento de Geografia desde o século passado, desde 93. Atualmente, nos últimos 2 anos, eu estou formalmente aposentada, mas continuo como voluntária, na pós-graduação e na graduação, e sempre trabalhei, ou há muitos anos, eu trabalho nessa interface aí do urbano com o ambiental. Atualmente, eu tenho preferido chamar isso de urbanização com natureza, ou vice-versa, né? Nessa interface. Como o planejamento urbano pode contribuir para minimizar os impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico e da poluição nos corpos hídricos? Como você tem visto a integração de questões ambientais, em particular águas urbanas, no planejamento urbano? E quais os principais desafios e carências ainda observados? A questão que me foi colocada, né, é como o planejamento urbano pode contribuir para minimizar os efeitos da urbanização sobre o ciclo hidrológico e a questão da poluição, certo? Eu acho que o planejamento urbano tem um papel central, né, nessa questão. Eu diria que eu gosto de pensar a urbanização não apenas como uma, um processo que tem efeitos negativos sobre a natureza, mas um processo que cada vez mais precisa ser articulado com a natureza. Aí envolve todos os elementos da natureza. Isso muda um pouco essa ideia só do, dela como um vilão ou alguma coisa assim, né? Então, eu penso que num processo de planejamento, a, o ponto de partida deveria ser, e nem sempre é, mas deveria ser, muito de pensar, de iniciar com uma avaliação ambiental ampla, né? Do sítio, do território, dessa urbanização, mesmo que ele já esteja ocupado, e, a partir disso, tentar dar visibilidade e compreender os elementos da natureza nesse território, né? A água é um excelente exemplo, né? E é talvez o, o, o caso mais importante aí, mas podemos pensar também na terra, na geologia, na topografia, nas questões climáticas, né, que estão muito em voga e tal. Eu vou tentar me concentrar mais na questão da água. Eu gosto muito de usar uma expressão que eu aprendi numa tese de doutorado, que a tese se chamava O Espaço da Água. Então, acho que pensar qual é o espaço da água na urbanização é um caminho importante para o planejamento urbano. Não só pensar os rios, os corpos da água em si, mas a água em movimento, em seus ciclos, quais são os espaços que ela necessita para se manter íntegra, pensar na vegetação, enfim, nas nascentes, no percurso da água, né? Isso é uma forma de pensar qual é o metabolismo da água no processo de urbanização. Acho que hoje em dia esse pode ser um fio condutor importante para a gente pensar o planejamento, né? Então, a partir dessa avaliação ambiental, a gente vem para as temáticas clássicas do planejamento urbano. A primeira delas é o uso do solo, né? A gente nunca fala o uso da água, mas poderia ser também, né? E aí os instrumentos e as experiências que a gente tem em geral de uso do solo no planejamento são essencialmente normativas, são assim
deve-se fazer isso, deve-se fazer aquilo, etc. e tal, mas é preciso ir além dessa normatividade e verificar em que condições essa, essas possibilidades efetivamente podem acontecer, né? Então, temos que pensar em que tipos de uso do solo, que ocupação, que densidades, que áreas são próprias ou impróprias para a urbanização, enfim. E aí, nisso, a gente vai ver, vai fazer esse exercício de ver quais desses elementos da natureza têm sido como eles têm sido tratados ou têm sido ignorados, né? E o que é preciso fazer para reverter esses, esses processos, né? Um outro campo que eu acho que vem ganhando força e que ajuda nessa normatividade cada vez uma maior incorporação de parâmetros ambientais associados aos urbanísticos, né? Então, índices e padrões e limites de permeabilidade do solo, de sombreamento, de capacidade da infraestrutura, de áreas para plantio, pode ser plantios de espécies paisagísticas, etc., mas pode ser também plantio de alimentos, né? Eu tenho trabalhado muito com agricultura urbana ultimamente, e ela tem um potencial de diálogo com essa questão, né, de uma urbanização mais sustentável muito forte, então estou sempre falando nisso. E a questão clássica, né, de todos os elementos do saneamento ambiental, né? É preciso ter acesso à água, é preciso tratar os esgotos, é preciso não só recolher, mas tratar e recolocá-los no ciclo, a questão de resíduos, enfim, tem um leque já clássico, né, do planejamento em saneamento ambiental, que tem um diálogo muito forte com o planejamento urbano, ou deveria ter. Isso, talvez eu aqui meio subvertendo a ordem, isso me leva um pouco à segunda questão, né, que é a integração, as possibilidades de integração dessas questões todas, e os limites. Eu vejo que, embora se tenha muitas, enfim, eu diria, vou voltar atrás aqui um minuto, eu diria que nós temos uma legislação, um planejamento na forma de planos diretores, planos municipais, planos de saneamento, planos de resíduos sólidos, milhões de planos, muito criteriosos, muito bem feitos, com metodologias participativas, a gente tem um acúmulo importantíssimo de fazer planos e logo de fazer planejamento. E temos planos em que essa interface do urbano com o ambiental é muito forte. Eu diria, exemplificaria, para ficar aqui, né, no nosso contexto, que o próprio plano diretor recente, o último de Belo Horizonte, ele tem um conteúdo ambiental muito importante, né? Foi feito com bastante critério. Não sei se é suficiente, mas é importante. Contagem também tem uma trajetória de, de trabalhar essas coisas integradamente, né? E de lidar com vários conflitos por aí. Então, eu acho que, pelo lado das regras, nós estamos muito bem. O grande problema, eu vejo duas grandes limitações, assim, tem várias, mas queria explorar duas aqui só. Uma delas é ir além do plano e conseguir colocá-los em prática, exercitar todos esses índices
de permeabilidade do solo, de várias coisas, de construtibilidade e tal. Nós um, temos limites muito grandes e pressões muito grandes da nossa dinâmica imobiliária, da valorização da terra, que coloca todo esse repertório do planejamento quase que na prateleira, né, para usar uma expressão muito antiga, né, e é preciso colocar isso em prática. Mas, para isso, os poderes públicos, né, e os prefeitos e etc., precisam ter a possibilidade de enfrentar as diferentes forças políticas e fazer valer aquilo que foi pensado e planejado, etc. Isso nem sempre é fácil. Então, tem um lado aí de entender quais são as relações de poder na cidade que fazem com que muitas ótimas ideias não consigam efetivamente ser implantadas. Então, esse é um lado. E o segundo lado, o segundo questão que é muito importante e muito séria, né, é a permanência da nossa desigualdade socioespacial. Então, a gente pensa, a gente tem que pensar todos esses elementos do planejamento e das políticas públicas, etc., para a totalidade da população. Então, não só para as áreas formais, mas para as áreas informais, para as vilas, para as favelas, para as ocupações, para os loteamentos populares, que têm carências históricas, na maioria das vezes estão nas áreas mais inadequadas, né? E que acaba colocando uma polarização entre, digamos, o direito à habitação e o direito a um ambiente adequado, né? Essa é uma polarização, não vou dizer que ela é falsa, porque ela é super verdadeira, mas são duas racionalidades distintas que estão o tempo todo desafiando as políticas públicas, né? Então, sem lidar com a informalidade da nossa urbanização, reconhecendo-a e buscando soluções com a população e para essa população, a gente vai continuar, acho que vamos continuar tendo dois pesos e duas medidas, etc., né? Isso a gente vê muito claramente nos momentos mais de maior vulnerabilidade, de chuvas fortes, enchentes, alagamentos, etc. Poderia dizer, né, que no contexto aí dessa emergência climática, como vem sendo falado, isso tende a ser cada vez mais forte, e isso tem que ser encarado pelo planejamento, pelas políticas, pelos planos, etc., como não como tem também que pensar nas áreas informais, tem que pensar que a nossa urbanização é essencialmente informal. Isso muda a forma, não adianta só pensar em parâmetros normativos, tem que deixar tantos metros para cá e para lá, ou etc., etc., se as pessoas constroem informalmente, não tem espaço, mal tem espaço para sobreviver, enfim. E as políticas, então, tem que haver um atrelamento entre política urbana, política habitacional, política de saneamento e política ambiental de uma forma mais ampla. Eu acho que esse é um desafio histórico. De certa forma, as pessoas já não aguentam mais falar sobre isso, de certa forma, não tem uma novidade aí, mas é preciso uma mudança de perspectiva para tratar dessa questão de uma forma, enfim, que a gente consiga ir construindo soluções, né? Então, eu não sei se isso envolve
trabalhar muito fortemente com risco e vulnerabilidade, né? Envolve trabalhar com processos participativos, inclusivos, etc. E acho que não tem como não tentar também aprender a partir de algumas soluções que vêm dessa prática cotidiana dessa população também, né? Então, você tem que aliar critérios técnicos e da engenharia e do saneamento, etc., com esses saberes cotidianos e tal. Não é nem um pouco fácil, mas, enfim, é como eu vejo que nós temos que tentar construir essa saída um pouco por aí. E, ao mesmo tempo, limitando, limitando é uma boa palavra, mas o poder da dinâmica imobiliária, dos capitais envolvidos na dinâmica imobiliária, que é uma dinâmica muito lucrativa, e que tem um poder de pautar a política, mesmo apesar dos planos e dos projetos, etc., darem instrumentos para isso, mas que são de muito difícil aplicação. Então, para mim, esses dois limites têm que ser enfrentados com urgência.